Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Cristã Espírita Nazareno. Olá, companheiros, queridos companheiros e amigos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, o nosso abraço, o nosso carinho e a possibilidade de estarmos mais uma vez juntos conversando, fazendo as reflexões tão necessárias acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, para que essas reflexões nos favoreçam, mais uma vez, como espírito que somos, entender as leis divinas, a vontade de Deus acerca de cada um de nós, e que nós possamos usar esse recurso, do vídeo, para podermos estarmos conversando mais uma vez. Nós agradecemos o convite da casa, agradecemos a oportunidade de estar junto, e que nós possamos então pedir a inspiração dos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais da casa, Amadeu Ferretti, e os mensageiros do bem, para que nós possamos ter o entendimento da mensagem da noite de hoje. Que Ele nos inspire, e nós vamos falar assim uma prece inicial, para quem desejar acompanhar, fechar os olhos, o faça, e juntos vamos falar assim: querido Mestre Senhor, divino amigo, pastor de nossas almas, companheiro inseparável, que nós possamos, Senhor Jesus, nesse mês de dezembro, onde comemoramos mais um aniversário seu, mais uma lembrança da sua volta, esse sacrifício, essa abnegação de que foi voltar para junto de nós, para verbalizar, Senhor, o amor de Deus em nossos corações. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez presente, para que mais próximo de nós pudéssemos dar um passo adiante de entendimento das suas leis de amor, da sua lei de bondade, de misericórdia, de perdão, para que juntos, Senhor, possamos te agradecer essa oportunidade de estarmos juntos. E que em teu nome, em nome dos mensageiros amigos que nos assistem, mas especialmente em nome de Deus, que possamos dar início às nossas reflexões, dizendo assim: Senhor, muito obrigado, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, nós estamos encarregados de conversar com vocês, já no finalzinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 26, e que é uma mensagem no Espírito que se intitula O Anjo Guardião, não é? E ele deu essa mensagem em Paris em 1863, exatamente. E nós vamos aqui passando os slides e nós vamos conversando para que nós possamos entender melhor e deixar também a reflexão para vocês acompanharem o texto do Evangelho e aquilo que nós escolhemos de bibliografia junto com os amigos espirituais para nos auxiliar a ter esse entendimento da mensagem. Tá bom? Então, o Espírito Protetor faz algumas questões acerca do bem sofrer, não é? Se nós estamos no capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos, ele vai falar das provas voluntárias e do verdadeiro cilício. Então, nós vamos procurar, cilício significa sofrimento, a palavra cilício significa sofrimento ou sacrifício voluntário. E nós vamos, então, aqui no Evangelho, começar a conversar com vocês. E ele fala assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga a cuidar de salvar-se, e aquele quem a um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto com a paciência e a resignação. Então, todas as provas que nós vamos passar, as experiências que nós vamos passar, ela tem por fim, além de exercitar a nossa inteligência, exercitar também a paciência, não é? A resignação ativa, que não é porque nós vamos passar por certas experiências que nós não devemos usar da nossa inteligência, da paciência, da resignação, para que esse quadro possa mudar.
Então, tanto ele fala, aquele que é um espinho entrou, é retirado. Aqui está doente, chamar o médico. Então, a ciência também está a nosso favor para que nós possamos aliviar as nossas dores, as nossas dificuldades. Mesmo que essas experiências venham como prova, nós temos uma palavra chamada atenuante, que o trabalho do bem diminui, não é? Ou atenua as nossas dores e os nossos sofrimentos. Aí nós vamos pular, porque são vários slides e o tempo, né? Esse estudo foi feito para a gente conversar durante 1 hora, mas como aqui é 40 minutos, nós vamos pular algumas coisas, mas no fundo vai ficar dada a mensagem, tá ok? E ele continua, esta questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém as aflições que agrave as provas por meio do sofrimento voluntário? Então, é uma questão importante, né? Já que nós estamos passando pela experiência da aflição, haverá mérito em procurar alguém as aflições que agrave as provas por meio do sofrimento voluntário? E ele responde, muito positivamente, sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então fica claro para nós, mais uma vez, a espiritualidade nos esclarecemos que o sofrimento, que as experiências, que as provas, que as aflições que nós passamos, quando nós vamos agravar essas aflições para ter mais mérito, ele diz que tem mérito sim, mas quando essas privações, esse sacrifício, nós podemos fazer em benefício do próximo. E ele continua, grande distinção compra que se faça pelo que vos respeito pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhe aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Claro? Aceitá-la sem queixumes e com fé, estudo o que vos exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessita de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo, quer dizer, o corpo, sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai de tal lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, ficou muito claro para nós que é muito diversa a diferença entre você passar por uma experiência, né, por uma prova, e você voluntariamente procurar esse sofrimento, essa prova, que não seja com o objetivo de ajudar o próximo. Se por trás dessa decisão está o egoísmo de você macerar o corpo, fazer o corpo, né, porque existe até uma cultura de um país, que eu não me lembro agora o nome dele, da África, em que nós nos flagelamos, nós nos chicoteamos para ter mais de mérito e sofrimento. E ele diz, para que sacrificar o corpo, se nós precisamos de um corpo saudável para trabalhar bem, para sermos mais úteis, não é? Então é um sacrifício que está comandado mais uma vez, por quê? Pelo ego. Então, nós não estamos usando no sacrifício por amor, em benefício do outro. Estamos usando o sacrifício para atender o nosso ego e a nossa leitura errada desse sacrifício voluntário, né? Desse silício, desse sofrimento voluntário. Voluntariar, né? Para fazer o bem, voluntariar para passar coisas boas e macerar o corpo e passar por dificuldades, você está amando, está fazendo aquele sacrifício por amor. Quando o ego toma a decisão, nós estamos fazendo o sacrifício de maneira equivocada. Aí continua ele, se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido, e alimentado, e se vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Perceberam? Então, se vamos suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém, tem mérito.
não é? Se o vosso corpo disse recente, fazendo sacrifício que agrada a Deus. Vós que deixais os vossos aposentos perfumado, para as ides a amansar infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chaga, vós que privais do sono para velar a cabeceira dos doentes, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despende toda a sua saúde na prática de boas obras, esse é o verdadeiro silício. Esse é o verdadeiro trabalho que nós vamos fazer para poder passar por alguma experiência, algum sofrimento, alguma privação em benefício do outro. Se não for dessa forma, qualquer sofrimento voluntário que você inflige ao corpo, nós estamos interpretando e entendendo de maneira errada o verdadeiro silício e o verdadeiro sofrer, né? Então, vós, porém, que vos retirais do mundo, para evitar as seduções, viver no isolamento, que utilidade tende na terra? Onde a vossa coragem nas provações, que fugis à luta e desertais do combate? É aquele tal cultura que nós tínhamos, não é? Que nós nos enclausulávamos para sacrificar o corpo, para não sofrer as tentações e as seduções do mundo. Nós estamos fugindo ao bom combate, como diz Paulo, né? Fugindo ao bom combate, combater aquelas nossas tentações e nossos vícios do mundo, porque aí nós vamos realmente colocar à prova. Agora você vai fazer um isolamento, um sacrifício de viver isolado da sociedade, esse sacrifício, esse sofrimento, né? Essa experiência não tem valor. Se queres um silício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Ficou claro? Então nós somos espíritos, nós temos que usar o nosso corpo como instrumento. Quanto melhor o nosso corpo tiver, mais tempo no corpo nós estamos, mais tempo nós temos de trabalhar e adquirir experiência. Então, nós estamos aqui para mortificar o nosso espírito, e não a carne. Porque aí nós vamos trabalhar o orgulho, que é esse sim que tem que ser fustigado, esse tem que ser trabalhado, e receber sem murmurar as humilhações. Fragiliciai o vosso amor próprio, e enregistrai-vos contra a dor e da injúria da calúnia. Mais pungente do que a dor física é a dor moral. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. E aí tem uma fala interessante que nós colocamos para a gente fazer uma reflexão, que diz que um pouco de perfume sempre fica na mão daqueles que oferecem flores. Então, é muito mais fácil, é muito mais fácil a gente sacrificar o corpo do que oferecer o sacrifício, né, do trabalho no bem, levando o perfume de amor, levando o perfume de esperança, porque sempre vai ficar um pouco dessa ação dentro de cada um de nós. A penitência, tal como entendi Jesus, não consiste, porém, na reclusão, como nós falamos. Ela consiste no arrependimento sincero e profundo e no propósito firme que a criatura se coloca de não tornar a cometer as faltas que o arrastaram à mísera condição e esforça-se por repará-lo. Aí está. Se nós somos espíritos arrependidos, estamos encarnados porque nos arrependemos e vamos passar por uma experiência para reparar equívocos de encarnação passada, ele fala com muita propriedade no Livro dos Espíritos, na 721. Ela consiste no arrependimento sincero, esse silício consiste no arrependimento sincero e profundo e no propósito firme que a criatura se coloca de não tornar a cometer as faltas, que arrastaram a mísera condição humana e esforça para reparar. Falando sobre a mortificação e seu mérito, aconselho os espíritos superiores: procurai saber o que ela aproveita. Se não tem aproveitamento nenhum esse sacrifício, se não tem aproveitamento nenhum para a sociedade, para o nosso próximo, é um silício, é um sofrimento desnecessário. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Claro, seja qual for o pretexto que entenda de colori-la, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Privar-se de si mesmo e trabalhar para os outros,
tal a verdadeira mortificação segundo a caridade de cristão. Debilitar o corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, torturar e martirizar voluntariamente o corpo material, são atos que evidentemente contrariam a lei de Deus. Ao seu reinado, antes do seu reinado, sucede o império da inteligência e da razão, único fundamento inabalável da fé esclarecida e ativa. Para poder chegar no reino de Deus, temos que usar no seu reinado a nossa inteligência, o nosso bom senso, a nossa razão iluminada para não cometer equívocos, de conhecer a verdade, que nos liberta do verdadeiro saber sofrer, e não do sofrer mentiroso, e não do sofrer que nos traz engodo. Sacrifícios, mortificações e promessas são, portanto, manifestações materiais de culto externo, praticado por pessoas ainda distantes das verdades espirituais. Quando estamos distantes dessa verdade, nós praticamos esse silício de maceração do corpo, quando na verdade nós somos convidados a fazer esse sacrifício, nós, espírito, vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, é muito mais difícil. Macerar o corpo, dar uma chicotada no corpo, é muito mais cômodo. Então nós pegamos aqui uma cola desse quadro que eu achei muito interessante. Na Guerra do Vietnã, um jovenzinho estava carregando o irmão nas costas e foi perguntado para ele: não é pesado? Não é pesado? E ele fala: quando se serve a Deus e ajudar o próximo, não é um fardo, é uma honra. E diz: ele é meu irmão. Não é pesado porque ele é meu irmão. Então, quando carregamos alguém nas costas, fazemos esse sacrifício que esse jovenzinho está fazendo para tirar o irmão dele que esse quadro era na Guerra do Vietnã, para tirar ele da bomba, para tirar ele da morte, porque ele está muito pequenininho, e alguém pergunta para ele: não é pesado? Ele diz: não, é meu irmão. E quando se serve a Deus, ajudar o próximo, não é fardo pesado, é uma honra para nós espíritos. Torna-se o fardo leve e suave. É isso que Jesus veio fazer, tornar o nosso fardo leve e suave. E ele só vai ser leve e suave quando fizermos esse sacrifício para carregar a dor do nosso irmão, ajudar o companheiro passando por isso. Foi assim com a irmã Dulce, lembra? Irmã Dulce, dá uma paradinha aqui rápida. A irmã Dulce, quando ela fazia a vigília dela na noite nas enfermarias, ela ia de cama em cama, os médicos residentes não conseguiam acompanhá-la. E eles paravam, porque era de madrugada, e ela andando, continuando, conversando por um, fazendo oração, fazendo prece, esquecia de se alimentar, esquecia de de beber um copo d'água. Então, ela foi para o sacrifício, porque ela é espírito, o espírito superior, às vezes, não tem muita noção, do limite do corpo, quando é para ajudar o próximo. É diferente. Não cuidar do corpo, não ter limite do corpo, porque você é um trabalhador e a seara é muito, os trabalhadores são poucos. Esse sacrifício é agradável a Deus. Chico Xavier, Allan Kardec, imagina, para fazer toda a literatura, todo o Pentateuco kardeciano, passar noites acordado com o lampião, a vela, com a pena, com a tinta, com alta dificuldade. Quantas noites acordado para poder deixar para a gente esse legado maravilhoso. E, no entanto, muitos que não conhecem a doutrina espírita, chama a irmã Dulce, chama Chico Xavier e chama Allan Kardec de suicida. Não. Suicida é aquele que macera o corpo para atender o egoísmo. Esse é suicida. Aquele que macera o corpo para atender, carregar aqui a dor do outro aqui nas costas, meu irmão. Isso aqui é sacrifício agradável a Deus. Não imagineis, portanto, que para viver constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso integrar-se ao silício e a cobrir de cinzas. Não. Ainda mais uma vez, sede felizes no quadro da necessidade humana, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se velha a face dos que o amam e que os dirigem. Aí nós pensamos assim: o que fazer, não é? Para que nós possamos estar motivados, para não mostrar que esse comportamento é utópico,
e que só espíritos de alta estirpe de iluminação espiritual é capaz de amar ao próximo de uma maneira tal que vá para o sacrifício, que vá passar dificuldade, que vá perder, entre aspas, né, todos os valores materiais e deixar para a gente exemplo que é possível. Contemporâneos nossos que viveram conosco dentro desse século. Porque a gente fala assim, mas Jesus é Jesus, Chico é o Chico, né? Irmã Dulce é espírito evoluído. Aí nós procuramos um espírito que viveu esse silício, viveu esse silício voluntário, né? Esse sofrimento voluntário, e nós vamos procurar quem nós fomos procurar. E encontramos em Anália Franco, que é chamada Dama da Educação, que desafiou a sua época e projetou novos paradigmas em plena monarquia. E aqui nós vamos ter um exemplo vivo, porque nós precisamos de exemplos vivos, não de exemplos mortos, de exemplos vivos, porque a doutrina espírita é a doutrina dos vivos, não é a doutrina dos mortos. A Anália Franco continua viva. Ela só deixou o corpo. Então, se nós somos a doutrina dos vivos, nós temos que estar junto dos vivos, fora do corpo, e junto dos vivos no corpo, de exemplo, para que nós possamos entender que nós somos capazes de fazer esse sacrifício em benefício do próximo. Está em nossas mãos, está na nossa condição de espírito, não é? Mesmo com as nossas deficiências, de seguir o exemplo de Anália Franco. Então, nós pegamos a Anália Franco para ver o trabalho que ela fez agora, em plena monarquia, aqui próximo de nós, né? Nos séculos próximos ao nosso, para perceber que é possível amar a tal ponto de sacrificar todo o nosso orgulho, de ser humilhada, de ser maltratada, de sofrer todo tipo de manifestação de ódio, e ela suportou tudo isso porque ela tinha um compromisso, ela tinha um dever de servir. Senhor, eu vim para servir, não para ser servida. Eu vim para trabalhar para o próximo. Por isso que eu estou encarnado. E esse é o dever do espírita, servir e trabalhar em benefício do próximo. Que custe isso a nossa própria vida. Que custe isso vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas nós somos capazes. Então nós vamos ler Anália Franco na íntegra, vamos encerrar o estudo e deixar essa reflexão para vocês mais uma vez. Vamos lá. Anália Franco, a Dama da Educação, desafiou sua época e projetou novos paradigmas em plena monarquia. Foi professora, jornalista, poetisa, filântropa, escritora e enfermeira. Fundou mais de 70 escolas e mais de 20 asilos para crianças órfãs, instituições de auxílio às mulheres e muitas outras, onde se desenvolveu atividade agrícola, horticultura e pastorais. Fez campanha a benefício da lei do ventre livre, aquela lei que livrava as crianças, né, da escravidão. Seu coração magnânimo, que a impulsionava a favor dos desfavorecidos, trocou emprego na cidade para alfabetizar crianças negras em uma fazenda, do qual foi expulsa por acolher crianças pobres e órfãs. Expandiu sua ação para as várias cidades. Espírita, passou a trabalhar também na divulgação da doutrina, o que lhe valeu mais barreira, a gente sabe disso, né? Mais barreira ainda, todas vencidas com fé e perseverança. Sobreveio a gripe espanhola. Anália Franco transformou várias escolas em hospitais e ela mesma trabalhou como enfermeira. Nessa luta, contraiu a gripe e foi chamada para o retorno ao mundo espiritual. E a bela alma foi dar conta do seu trabalho humanitário a Deus. Foi dar conta do seu compromisso, do seu dever, da sua renúncia, do seu sacrifício para colocar a lei de Deus, do amor em ação. E passou por todas as humilhações. Aqui só tem um trecho da vida de Anália Franco, mas quem quiser se aprofundar vai ver o quanto ela foi humilhada, quanto ela foi maltratada, o quanto ela, depois então que ela falou que era espírita, aí
piorou mais ainda, mas mesmo assim ela continuou divulgando a doutrina espírita sobre gerar felicidade no quadro das necessidades humanas. Viveu no mundo para transformá-lo e incentivar o amor ao próximo. Então, para nós, ficou bem claro nessa reflexão que o verdadeiro silício, o sofrimento voluntário, ele só tem valor quando por trás desse impulso está o amor ao próximo. E se nesse impulso de amor ao próximo, dessa vontade de ajudar, eu venho a sofrer qualquer tipo de doença do corpo, viver qualquer tipo de debilidade do corpo, e deixar de cuidar do corpo, né, passar por uma dificuldade, porque eu não tenho tempo nem de comer, eu não tenho tempo nem de beber água, aquilo que a minha irmã Dulce fazia, não é? E mudar esse paradigma de que eu vou prestar conta a Deus pelo compromisso que eu assumi. Nós não encarnamos como espírita, não é para atender o nosso ego. Nós encarnamos como espírita para trabalhar em benefício do próximo. A nossa bandeira é fora da caridade da salvação. Amor ao próximo, atitude para transformar a vida das pessoas. Então, queridos companheiros da Casa de Amadeu Ferretti, simplesinho assim, claro, objetivo. E toda vez que nós formos fazer um trabalho de auxílio ao próximo, e se esse sacrifício de vencer principalmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, abrir mão do nosso ego para atender a nós mesmos, fazendo sacrifícios desnecessários para atender o ego, agora vamos entendendo que o único sacrifício agradável a Deus é quando nos sacrificamos em benefício do próximo. Temos aí a Anália Franco. Eu vou descer a tela mais um pouquinho para fechar com vocês, que eu deixei por último, um posicionamento também de Chico Xavier, que ele deixou para nós uma mensagem muito interessante, que eu vou fechar o estudo com vocês, com essa vivência de Chico Xavier, para poder fortalecer o nosso estudo e passar pelas verdadeiras provas, né, voluntárias e os verdadeiros silícios. Evangelho de Chico Xavier, no livro, né? Quem mais sofre? Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga, escutar o povo. O Luiz Gonzaga era um centro espírita em Minas, onde ele trabalhava, escutando o povo, escutando aquela fila. Acabava me convencendo do que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar o excesso, em excesso a própria dor. Por que ele saiu do Luiz Gonzaga? Ele saiu de lá porque ele fazia um trabalho de materialização, ele foi para o Luiz Gonzaga, que ele fazia um trabalho de materialização dos espíritos, várias horas fazendo aquele trabalho, e ele percebeu que aquele trabalho é um trabalho inútil, pelo compromisso que ele estava tendo, passava a noite acordado fazendo materialização do espírito. Ele despertou que lá no Luiz Gonzaga, aquela fila dos sofredores, lá procurando a dor do próximo, ele via que o ego, que transformava a dor dele tão pungente, já não era tanta dor assim. Porque ele, naquela fila, a gente tem um livro dele, a gente sabe disso, ele escutava a dor de todos, um por um, de cada vez, e tentava aliviar a dor daquele. E quantas noites ele ficou acordado, perdeu parte da visão, tinha angina, tinha tudo que vocês possam imaginar de doença física, mas no instante foi prestar conta a Deus, como a Anália Franco, do trabalho do bem que promoveu. Então, companheiros, fica aqui a nossa humilde contribuição, a nossa fala, mas sempre com entendimento dos amigos espirituais. Nunca do nosso pensamento pessoal, nunca daquilo que nós achamos que é o pensamento nosso, mas sim aquele que os Espíritos nos convidam a viver e trabalhar bem do próximo. Que esse sacrifício, que viemos contrair alguma doença, o corpo ficar macerado, mas sempre em benefício do próximo e nunca para atender o nosso ego. Muita paz para todos vocês,
Que Jesus nos abençoe e nós vamos fazer uma pequena prece para dar encerramento às nossas reflexões. Querido Mestre e Senhor, que nesse instante, querido amigo, nós possamos te agradecer por estarmos refletindo, Senhor, nas suas mensagens de amor e na verdade que nos liberta. Que nós possamos dominar o nosso ego para que ele não tome mais decisões por nós, Senhor. As nossas decisões, a partir de então, de te conhecermos na intimidade, vão ser sempre mununciadas, vão sempre ser ativadas, motivadas pelo sentimento maior, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a tua paz nos envolva, que nós possamos te dizer, Senhor, muito obrigado por estar conosco nesses minutinhos e das reflexões junto aos companheiros da Amadeu Ferretti. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, companheiros. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 27 de dezembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 27, dever-se-á por termo as provas do próximo, pelo expositor Marcelo Pacheco, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês.